17, versículos 2 ao verso de número 7. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas em suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz-os descer às águas, e ali os provarei aquele de quem eu te disser: este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser: este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Dependência total e confiança plena no Senhor. Vejamos os critérios de seleção de Deus para formar um exército poderoso. No livro de Juízes, encontramos uma história cíclica do povo de Deus, ou seja, o povo de Israel peca contra Deus, então Deus os entrega nas mãos dos seus inimigos e os manda para o cativeiro. O povo sofre sob a opressão dos seus algozes. Em seguida, clama a Deus por libertação, e Deus levanta o juiz, um libertador que liberta o seu povo e julga a nação de Israel durante todo o período de sua vida. Mas, morrendo aquele juiz, novamente toda a história se repete. A nação de Israel, em consequência do seu pecado, foi entregue às mãos dos seus inimigos, e por 7 anos sofreram sob a opressão dos midianitas, até que clamaram a Deus por libertação. Aí o Senhor levantou um libertador. O Senhor chamou seu servo Gideão como escolhido libertador do povo de Deus. Apesar do sofrimento da nação de Israel por causa do seu pecado contra Deus, parece que o povo de Deus ainda não havia aprendido a lição. Israel sucumbiria fatalmente ante a tentação de se sentirem autoconfiantes, autossuficientes, no momento de ter de enfrentar seus inimigos com um grande contingente de soldados. Israel ainda estava sujeito a acreditar a vitória e a capacidade de vencer a batalha contra os midianitas, a si mesmo de forma orgulhosa, prepotente e arrogante. Neste texto, Deus nos ensina uma importante verdade que deve servir de lição para a nossa vida. O Senhor nos ensina que não é na força do nosso braço ou no poder humano que alcançamos a vitória. Não é pela nossa capacidade de sabermos fazer o que fazemos, mas alcançamos a vitória quando reconhecemos a nossa total dependência dele e depositamos confiança plena no Senhor em todos os momentos de nossa vida, principalmente quando nos vemos diante das dificuldades e da adversidade. Gideão convocou os homens de Israel para a batalha. Neste episódio, os soldados de Gideão estavam na iminência de enfrentar o temido, poderoso e forte inimigo, os milhares de soldados do exército dos midianitas. Deus, conhecedor dos corações, sabia que os 32.000 homens que seguiram com Gideão
assim como toda a nação, iriam aceitar a vitória contra os seus inimigos como sendo mérito de sua força militar e de suas estratégias de guerra. Versículo de número 2. Então, o Senhor dos Exércitos estabeleceu critérios de seleção de soldados em 2 fases bastante incomuns, mas muito interessantes para que os candidatos fossem aprovados e engajados no fronte. A primeira fase eliminatória nós encontramos no verso de número 3. Eliminação dos tímidos e dos medrosos. Tímidos aqui não é a palavra daquele que se sente muitas vezes acanhado em um ambiente, mas a palavra tímido aqui significa covardes. E é interessante que, quando olhamos para esse texto, é que dos 32 mil homens, 22 mil deles se assumiram publicamente que eram covardes e medrosos, que seriam incapazes de saírem à peleja e retornaram para suas casas, e somente 10 mil passaram para a próxima fase no critério de seleção de Deus. Vejamos a segunda fase eliminatória, está nos versículos 4 ao versículo de número 7. Foram reprovados e eliminados mais 9.700 homens, sendo aprovados como soldados apenas 300 homens para enfrentar o tão temido exército inimigo. Parecia mesmo uma missão suicida. Novamente, Deus mostra para o seu povo e para nós que Ele deseja que confiemos somente nele e não nos nossos recursos, em qualquer circunstância da nossa vida. Também, queridos, evangelizar, plantar igrejas é também uma grande e desafiadora guerra espiritual na qual fomos arregimentados. Embora possamos nos valer de excelentes estratégias e métodos que muito nos auxiliam no cumprimento de nossa missão, de cursos de capacitação e qualificação, de reciclagem. Tudo isso é muito importante, mas é importante destacar que avançamos no campo de batalha não confiando nos recursos humanos, nem em nossa capacidade de persuasão. A nossa luta é espiritual e as armas que dispomos também são espirituais. Portanto, para vencermos cada batalha e alcançarmos a vitória nessa guerra, é preciso dependermos totalmente de Deus e confiarmos na força do seu poder. Por isso, o jejum, a oração e o joelho no chão é o modo como o soldado do Senhor se fortalece. Porque, embora andando na carne, diz a palavra de Deus, não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A batalha, queridos, é árdua e não há trégua. Não há como baixar a guarda. Não há lugar para os covardes, para os medrosos, para aqueles que são descuidados e imprudentes. É preciso confiar no Senhor da Seara que nos garante a vitória certa. Como você está nesse engajamento para a batalha de conquistar vidas do império das trevas? Como está a sua motivação na tarefa que o Senhor te confiou para evangelizar e plantar igrejas? Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, verso 9.